Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum, né? Porque o primeiro a gente acaba celebrando o batismo do Senhor, o encerramento do tempo do Natal. E uma coisa importante deste domingo é que ele retoma a liturgia batismal, né? Não a liturgia em si, mas os textos, né? Sobre o envio, sobre o batismo de Jesus, da solenidade, né? Que nós acabamos celebrando domingo passado, para reforçar algo que para nós é o coração do Evangelho, que é a missão que cada um de nós recebe após o batismo, e uma missão que ela é, assim como Deus, extraordinariamente ordinária. E essa é a frase que eu gostaria de deixar para vocês hoje, não como uma frase de efeito. A gente sabe que nós estamos na sociedade das frases de efeito, né? As pessoas falam, entre aspas, a lacração, né? Não tem nenhum intuito de fazer isso. Deus é extraordinariamente ordinário. E essa frase ela deve ressoar no nosso coração para a gente entender a nossa verdadeira missão. Nós celebramos, como nós bem sabemos, alguns tempos na nossa liturgia, né? Então nós temos, por exemplo, o Advento e o Natal, que são tempos extraordinários para pensar a encarnação do Senhor. Acabou o Natal, nós voltamos ao tempo ordinário. Se chama tempo ordinário, tempo comum. Depois da terça-feira de Carnaval, nós entramos outra vez em um tempo extraordinário, que é a Quaresma e a Semana Santa e a Páscoa. Depois, imediatamente após o Domingo de Pentecostes, nós voltamos ao tempo ordinário, que é o maior tempo. A maior parte do tempo litúrgico é o tempo ordinário. Acontece que nenhum de nós queremos ser ordinários. Isso se tornou inclusive um xingamento, não é? Não é verdade? A gente fala de pessoa ordinária, como se fosse uma coisa negativa. Acontece que todos nós somos ordinários. Nós não somos extraordinários como a gente pensa que é e como a cultura coach prega por aí. Nós somos ordinários. Por quê? Porque somos seres temporais, encarnados no espaço e no tempo. E talvez a grande armadilha do nosso tempo é justamente o sonho e a luta por conquistar o espaço extraordinário. É isso que nós vemos nas corridas aí, né, da fama da rede social, né? Hoje eu contava de manhã que eu fui num departamento por aí, que não importa o nome, por uma questão ética, e alguém falava, como é que tá seu trabalho e tal? O cara muito bacana me recebeu lá, e aí ele falou assim, ô padre, aqui tá bem, o único estresse que eu tenho aqui é que todo mundo aqui quer ser especial, todo mundo quer ter a sua área VIP, né? É a nossa busca, né? Mas a espiritualidade cristã nos ensina, inclusive através do nascimento ordinário do Senhor, que não nasce num local extraordinário, ou vocês pensam que o curral é um local extraordinário para se nascer? Né? Que não nasce num local extraordinário, através do Natal do Senhor e da própria liturgia nós vamos aprendendo a maravilha de um Deus que é e que escolhe ser extraordinariamente ordinário. Significa aquele Deus que escolhe agir no nosso cotidiano. Como eu repetia a frase de Teresa d'Ávila domingo passado, e eu a repito aqui porque ela é para mim muito importante, né? Um Deus que está entre as panelas. Vocês imaginam se nós dependêssemos do extraordinário para encontrar Deus, o que seria da nossa vida? Horrível, não seria? Ainda bem que o nosso Deus é extraordinariamente ordinário, aquele que se deixa encontrar nas situações mais simples da nossa vida, nas nossas angústias, dores, né? Teresa d'Ávila falava, não, quando ouvi isso, Deus está entre as panelas, quando você está cozinhando lá para as irmãs e fazendo o seu serviço. Deus está no estresse do trânsito, Deus está na sala de aula, Deus está nos hospitais, no ordinário da nossa vida, né? No aluno, eles não gostam muito não, eles têm que lembrar que vai começar as aulas, e no aluno que acorda às 5h30 da manhã para pegar a van 6h30 para chegar a tempo. Este é o tempo comum. E por que eu digo isso e já termino a homilia? Porque é muito triste perceber cristãos católicos, ou cristãos protestantes, não importa, cristãos no geral, que querem viver do extraordinário. E a gente percebe isso pelo fluxo, né? Nós temos Advento e Natal, igreja cheia, depois dá uma esvaziada,
Quaresma e Semana Santa enche, depois dá uma esvaziada, porque nós temos este encanto que é natural pelo extraordinário e não conseguimos perceber que talvez a coisa mais extraordinária que possa existir na nossa vida é um Deus que se manifesta no ordinário, né? Não digam para o bispo que eu estou chamando vocês de ordinário, porque pode dar um processo canônico para mim, né? Como virou um xingamento, né? Mas vocês são ordinários assim como eu. Nós somos homens e mulheres odiernos, por assim dizer, daí vem ordinário, né? Que levanta, que trabalha, que transpira, que chora, que sofre, e é aí que nós encontramos Deus, neste extraordinariamente ordinário da nossa vida. E por isso, vivam um tempo comum como cristãos católicos, né, que buscam o Senhor na pequenez e naquilo onde Ele se deixa agarrar. Às vezes pode ser no seu estresse ou na sua dor do dia a dia. Pode ser no sufoco do trabalho. Não se esqueça, nunca, jamais, que o Senhor nos dá a graça de percebê-lo sempre, extraordinariamente no nosso ordinário. E é isso que nos dá força para levantar, para trabalhar, para enfrentar os desafios, né? Eu acho isso belíssimo, né? Um Deus que se deixa apanhar, ou que se deixa captar por aquilo que é o mais simples, por aquilo que é o mais comum, né? E aí, tomemos cuidado, porque a vaidade entra pelo extraordinário. A busca pelo extraordinário é o coração da vaidade e é o grande embate do nosso tempo, né? Para Deus, todos nós somos especialmente, a gente poderia dizer, né, ordinários, nesse sentido de jogados no tempo, né? E assim que Ele nos fez. E essa é a graça, né, que nós queremos buscar neste tempo. Encontrar o Senhor de forma extraordinária no nosso dia a dia, né, no nosso sofrimento. Amém? Não é fácil não, tá? Não é fácil porque o que a sociedade vende, quando eu falo sociedade eu falo, né, do esquema geral, né, que nós vivemos hoje, inclusive da busca pela sobrevivência. O que nos vende sempre e o que nos pega sempre é a sede pelo extraordinário, né? Isso, inclusive, dentro da nossa igreja, né? E eu termino com essa frase porque é uma frase que me incomoda muito, né? E não tem problema se vocês disserem, não. Eu acredito que existem pessoas mais ungidas do que... não mais ungidas do que outras, mas que de repente exercitam a fé de uma forma mais forte, mais coerente que outras pessoas, né? Mas até na nossa experiência de fé a gente busca o mais extraordinário, né? Por exemplo, a Santa Missa ela é a mesma, sempre. E quando alguém fala assim, nossa, eu saí de uma missa ungida, eu me pergunto, as outras que você assistiu não eram ungidas? Era só um teatro? O que é o ser ungido para você? É o show? É o teatro? É o falar bem? O que é? Isso é uma pergunta que tem que nos incomodar, né? Porque o Senhor, Ele é realmente extraordinariamente ordinário. E é ali que nós encontramos, né? Nós o encontramos a maioria e a maior parte do tempo no nosso dia a dia, naquilo que seria a ordinariedade da vida, que eu nem sei se existe essa palavra. Não sou Guimarães Rosa para inventar, mas, né, é aí que nós encontramos Deus. Amém? Difícil, tá? Mas amanhã, que é segundona, muita gente já voltou das férias, tenta buscar Deus lá no seu ordinário. Vamos ver se a gente consegue. Tomara que consigam e que consigam fazer uma boa contemplação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.